Nosso entrevistado, então, é o Carlos Mink. Mink, obrigado por sua presença aqui no GGN, na TV GGN. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa montagem do monitoramento e quais os pontos centrais que estão sendo desmanchados agora pela atual equipe do meio ambiente. Bem, boa noite, Nassif, boa noite os que nos acompanham aqui. Bom, resumidamente, eu fiquei 2 anos no Ministério, né? De abril de 2008 a abril de 2010. Nesses 2 anos, a gente reduziu a metade o desmatamento da Amazônia. 13 mil no último ano da Marina, 6.500 quando a gente passou para a Isabela. O que a gente criou? Bom, a gente manteve tudo que a Marina tinha criado e acrescentamos novas coisas, como deve ser. Aliás, todos os ex-ministros fizeram isso. O único que tentou desmontar tudo é o Salles, né? Que é um demolidor. Então, quais foram os instrumentos principais? Bom, primeiro, nós criamos o Fundo Amazônia em 2008, que o Salles, em 2 meses, conseguiu desmontar. Começamos com $1 bilhão a fundo perdido só da Noruega. O nosso único compromisso era reduzir o desmatamento. Quando eles assinaram, vieram os ministros aqui assinar, eles disseram, nós não queremos nada, a gente só quer uma coisa, nós somos um pequeno país, debaixo da Groenlândia, quando aumentar o calor e a Groenlândia derreter, nós vamos ser os primeiros que vamos submergir, a gente não é bonzinho, não, isso é um seguro de vida. E eles tinham 0 influência na montagem do COFA, do Conselho Orientador do Fundo Amazônia. Estava lá empresário, coordenado pela SBPC, governadores e prefeitos do Norte, Seringueiro, tudo, menos os investidores, os doadores, melhor dizendo. Bom, criamos o Fundo Clima, com recurso, um percentual do dinheiro do petróleo e gás. Fizemos o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, depois eu vou falar um pouco sobre isso, que não basta dar porrada. A gente deu muita. Tinha que dizer o que fazer, como fazer. E daí entra a moratória da soja, né? O pacto da madeira legal, o pacto do minério legal, você orientando para fazer de um jeito correto. E as operações Boi Pirata, ações com Exército, Aeronáutica, IBAMA, ICMBio, operações, Nassif, com mais de 1.000 pessoas. Eles falam agora que estão inovando, que vão botar o Exército nisso. A gente sempre, sem o Exército e Aeronáutica, você não se move na Amazônia. Mas só que quem coordenava isso era o IBAMA e o ICMBio, que entendem de meio ambiente. Eles e o INPE, que eram os nossos olhos, davam orientação. O que o Salles faz? Primeira coisa, tira a diretoria do IBAMA, tira a diretoria do ICMBio. O ICMBio, quem estava à frente, eram biólogos, oceanógrafos, engenheiros florestais. O que ele põe? 4 oficiais PM de São Paulo. O pessoal disse que ia passar a se chamar IPM-Bio. Era a piada que eles faziam, né? Depois, os fiscais porretas do IBAMA, todos demitidos. E os nossos companheiros lá do INPE, internacionalmente reconhecido, como eles disseram que aumentou o desmatamento, ele resolveu demitir porque achou que o INPE era controlado por ONGs. O Fundo Amazônia, que demorou tanto para fazer, é o maior fundo do mundo com essa natureza. Pagam para você manter a floresta em pé. O dinheiro do Fundo Amazônia era para quê? Fiscalização, monitoramento, pesquisa, apoio do extrativismo sustentável, tudo isso que eles estão dizendo que falta dinheiro para fazer. Eles estão chorando em cima do leite que eles mesmos derramaram. Outra coisa, militares. Eu sempre gostei de trabalhar com os militares, Nassif. A gente juntava generais e coronéis e fazíamos para eles o seguinte, olha, não podemos permitir que eles tirem o verde da nossa bandeira. Juntava o discurso ecológico com o discurso nacionalista. Eles vibravam. O que o Bolsonaro e o Salles fizeram? Estão tirando o verde da bandeira, com o mercúrio do garimpo clandestino, estão poluindo os rios e também estão poluindo o azul da bandeira. Estão dizendo que vão abrir a terra dos índios para o ouro, até para empresas americanas, vão tirar também o amarelo da bandeira. E ainda diz que é nacionalista. Conta outra.
Ô, Ming, quando a gente vê o seguinte, primeiro, a crescente resistência em todos os países contra atentados ambientais aí. Então, quando a gente vê as empresas que estão entrando nesses setores, que setores? Mineração, ouro, a indústria do lixo, que a máfia domina, porque o grande lucro deles é pegar lixo tóxico de país com uma boa legislação ambiental e jogar em país sem boa legislação ambiental. Verdade. Esse caso da madeira não legalizada, assim, esse jogo das forças internacionais, você tem organizações internacionais hoje criminosas atuando de forma sincronizada, pelo visto, né? É verdade. Agora, eu, embora seja um ecologista radical, eu sempre discuti, quando estava no governo, discuti com os setores empresariais. Por exemplo, o que era a moratória da soja? O agronegócio, top de linha, tinha que botar o óleo de soja nos Estados Unidos e na Europa. Precisavam de um selo verde. Nós falamos. Muito bem, a gente dá o selo verde, vocês não compram soja de área desmatada de 2 anos para cá. Como foi em 2008 que a gente assinou, era de 2006 para cá. Controlamos por satélites do INPE e outros satélites. Eles cumpriram a moratória da soja em 92%. Depois fomos para a madeira legal. O pessoal que comprava madeira desmatada de terra indígena, de parque, de reserva extrativista, a gente foi para cima e disseram, olha, o IBAMA não licencia planos de manejo, quase nada. Os governos não licenciam, então não tem madeira legal. Então, se a gente for cumprir a risca isso, a gente vai fechar todas as serrarias, vamos demitir não sei quantos milhares de pessoas. A gente falou, então vamos fazer o seguinte, pá, nós vamos duplicar, federal, estadual, os licenciamentos de madeira certificada em planos de manejo certinho, em áreas já desmatadas que você vai plantando e cortando, e vocês só compram madeira, não é nem a madeira certificada, que madeira certificada é que não usa agrotóxico, não emprega trabalho. Não, é a madeira licenciada, planos de manejo conhecidos, licenciados. Assinaram, cumpriram em 70%. Então, a gente fazia porrada de um lado, ia lá pegar o boi pirata. Aliás, depois me arrependi de chamar boi pirata, porque pirata era o dono do boi. O boi era usado para conquistar território. Eles metiam fogo, metiam gado e se apropriavam. E agora a MP da grilagem quer legalizar essas terras todas e abrir novas para apropriação ilegítima dessas terras. Então, nós discutíamos com esses setores. Vou dar um exemplo e com isso te devolvo a palavra aqui, de como foi uma boa negociação com parte do setor privado e a distinguir o agronegócio mais produtivo, que não está nessa aventura maluca do Salles, e os setores que você mencionou e outros mais, que são os grileiros, garimpeiros clandestinos, pecuaristas amalucados. Por exemplo, os governadores do Centro-Oeste queriam meter cana no Pantanal, no Planalto Pantaneiro, acabar com o Pantanal. Aí eu guerreei contra e tinha um ministro, também do Lula, que era o Reinaldo Stefanes, que era a favor. Então, o Lula ficava nessa história, então eu via um lado e o outro. E aí eu consegui um levantamento da turma da Embrapa Solo, mostrando que a gente tinha 200 milhões de hectares de pasto degradado bons para cana. Ou seja, você podia expandir a cana sem entrar 1 metro no Pantanal ou na Amazônia. E conversamos com a Única de São Paulo, que são os produtores de etanol, de álcool, e dissemos para ele, olha, se essa turminha entrar com cana no Pantanal e na Amazônia, vocês vão ter problema, o álcool de vocês vai ficar poluído. E a Única acabou apoiando a gente e a gente conseguiu salvar o Pantanal. Então, é errado tratá-los como se uma coisa só fossem. Porque hoje a agricultura brasileira moderna, a que alimenta a gente, exporta, aumenta muito mais em produtividade do que em expansão horizontal. Graças à Embrapa, que é top de linha, eles conseguem produzir mais grão, mais alimento, mais tudo por hectare. Essa turma não precisa desmatar. E essa turma está contestando também essa política de terra arrasada de Salles e Bolsonaro. O Mick, um dos pontos centrais aí da afirmação
da marca Brasil no exterior foi a certificação, como você mencionou aí. Hoje em dia, com essa avacalhação da fiscalização do IBAMA, com as dúvidas que começam a surgir de indicadores, o que você tem visto aí, na Europa principalmente, em relação à segurança da certificação brasileira? Não, está tudo posto em causa. Imagina, Nassif, um presidente que diz que a Fiocruz não é séria. Um presidente que diz que o INPE não é sério. Quer dizer, quem não é sério é ele, obviamente. Então, quando você começa a falsificar as estatísticas, tentaram falsificar até as estatísticas da saúde. Você começou a falar do Covid, né? O nosso grande Nicoleles, que, aliás, é um cientista espetacular, que só nos orgulha, sabe fazer ciência, sabe se comunicar e ajudou o consórcio do Nordeste. Isso sim é um cientista que sabe devolver o investimento para o povo e para a saúde. Esse só nos enche de orgulho. Mas, então, o que acontece? Está sendo tudo desacreditado, completamente desacreditado. Outra coisa, não adianta o Mourão falar para os investidores estrangeiros todos que vai fazer essa moratória de queimada durante os meses secos de 4 meses, dizer que isso é uma grande novidade. Nós fizemos isso todos os anos, porque estes meses, que é o mês da seca que eles aproveitam para queimar e avançar, sempre teve essa moratória. Só que isso sozinho não resolve, porque a política ambiental séria tem, digamos, 20 componentes. Você tem que fiscalizar, usar o INPE, reprimir. Ele proibiu de destruir um trator lá no meio do mato, uma motosserra que está destruindo. Como é que você vai tirar por canoa, por barca, por helicóptero, um caminhão e um trator? A lei ambiental diz para fazer isso. Multa. Ele disse que o IBAMA era uma máquina de multar. Atou as mãos da fiscalização, não só multam 80% menos, como elas têm que ser referendadas por um conselho que só referendou 5% das 20% que sobraram. Ou seja, acabou a multa. Acabou a indústria de multa, acabou a multa e liberou a geral. Então, é um problema sério. Ele desacredita a ciência, desqualifica os institutos, ata as mãos da fiscalização, e agora foi, há 2 dias atrás, na televisão, dizer que a Amazônia não queima, porque é úmido, e na beirada quem queima são os caboclos e os índios. E ainda chamou a minha Marina de xiita. Né? Bom, nas redes, né, eu não esperava uma propaganda gratuita dessa, que o pessoal progressista ser insultado pelo Bolsonaro, que eu nem sei se ele sabe exatamente o que é xiita, mas isso é uma outra coisa. É um baita de um elogio. Que coisa. É uma coisa inacreditável mesmo. Bom, em relação, digamos, aos próximos passos aí, a gente tem feito uma discussão aqui, Nick, é o seguinte: o Bolsonaro não tem jeito. O Bolsonaro, cada dia de vida do Bolsonaro é dia de morte para as instituições. A gente pensando na reconstrução pós-Bolsonaro. Vai ser difícil. Aliás, Nassif, eu não respondi a tua pergunta anterior. Essa que é a verdade. Eu me entusiasmei falando das nossas ações e do desmonte e acabei não respondendo a tua pergunta. O que acontece é o seguinte: eu, nos 2 anos que eu fui ministro, tive contato direto com os ministros, tanto dos países em desenvolvimento, China, Índia, quanto dos ricos, quanto dos pobres. Aliás, no nosso período, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento que teve uma lei de redução das emissões de carbono. Os ricos tinham, em Quioto, os em desenvolvimento resistiam, porque dizia que isso quem deve fazer são os que mais poluíram, historicamente responsáveis, o que era verdade, mas a partir do momento que China, Índia e Brasil viraram grandes emissores, você dizer que só os ricos tinham que diminuir, só se a gente tivesse um outro planeta para se mudar depois. Então, a gente teve que vencer a resistência. O Brasil foi, em 2009, o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução. Então, a gente estava tendo uma perspectiva, reduzir o desmatamento, ter metas, aumentar a fiscalização, concurso para o IBAMA, concurso para guarda-parques, para brigadas de incêndio, zoneamento econômico e ecológico, Fundo Amazônia, Fundo Clima. Por isso que eu estou dizendo, são um conjunto de medidas. E ele fala, não, a gente está desmontando o IBAMA e o ICMBio, mas vamos usar os militares. Sim, mas quem vai orientar
os militares para a questão do ecossistema, do extrativismo. O que garante a floresta em pé é o extrativismo sustentável. São várias, a biotecnologia, a biomedicina, os fármacos. A floresta em pé pode valer muito mais do que a floresta derrubada. Esse é o ponto. Então, lá fora, o nosso filme queimou completamente. Porque o Bolsonaro, antes de tomar posse, na CIF, disse: vou acabar com o Ministério do Meio Ambiente e vou sair do Acordo de Paris. Ele não acabou, mas colocou lá dentro um cara que quer destruir por dentro. Foi pior ainda. Não saiu do Acordo de Paris, mas não cumpre nenhum dos pontos que nós assinamos. É triste. É fogo. Ô, Mink, só para entender um pouquinho, como que se manifesta? Porque você tem na ponta aí, você tem uma marginalia que atua no garimpo clandestino, na ocupação de terra. Como que se manifesta a influência deles em Brasília? É através do quê? De parlamentares da região? Não, veja bem, eles têm, na CIF, uma base política, eles têm vereadores, deputados estaduais, são milhares de garimpeiros, milhares de grileiros, milhares de pecuaristas ilegais. Não é pouca coisa. Então, e eles são a base que vota no Bolsonaro. Sim, com o Bolsonaro, sim. Sim, eles são a base que vota. Não, e os representantes deles, alguns vereadores, alguns deputados, são isso. Eu me lembro, quando a gente começou as grandes operações Boi Pirata, eu ia toda semana para a Amazônia. Nós pegamos 50 mil cabeças de gado, doamos para o Fome Zero. O meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. Impressionante isso. Eu fui para a televisão e falei: senhores pecuaristas, tirem seus boizinhos da terra dos índios. Tirem seu gadinho dos parques nacionais e das reservas extrativistas. Se a gente vai lá pegar com o Exército, com o IBAMA, isso vai virar churrasquinho no Fome Zero. Ninguém acreditou. Falou: o quê? Aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, de colete, vem aqui no Pará, Rondônia, Mato Grosso, pegar o nosso boizinho. A gente tem aqui a justiça, a gente tem o chefe de polícia, a gente tem o vereador. Quem esse rapaz acha que é? Realmente, a justiça nesses estados sempre dizia que as nossas operações eram ilegais. A gente levava para a região em Brasília e derrubávamos as liminares. Era uma dificuldade botar as PMs para ajudar o IBAMA, porque elas estavam sob o controle de governadores que tinham, através de alguns deputados e vereadores, compromissos com esses que estavam ocupando essas áreas. Né? Então, é uma intrincada rede política que exatamente é a base do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro diz: não vou aumentar 1 hectare de terra indígena de parque, e faz projetos para diminuir isso e ampliar a grilagem, com o MP da grilagem, ele está falando para a base dele, que são as milícias do Norte. As milícias do Norte é essa turma de criminosos ambientais. Mink, aquele episódio daqueles rapazes lá, Guardiões da Floresta e tudo, que foram presos pela PM do Pará, aquilo já tem mais informações sobre o que estava por trás daquilo? Você está dizendo daqueles que foram presos injustamente? Isso. Não, foram inocentados, já voltou o projeto deles. Era tudo mentira. Eu sei. Mas quem que articulou isso lá? Foi o governo? Foi uma coisa de contra-inteligência. Eles... É que nem quando acontece derramamento de óleo, o Bolsonaro, a primeira coisa que disse que foi o Greenpeace que derramou o óleo. É o primeiro a chegar. Quando queimada, você lembra, no ano passado, quando queimou, ele falou: não, isso são as ONGs que estão botando fogo para conseguir mais dinheiro de não sei o quê. Mas é um irresponsável. Até hoje, não pegaram ninguém do derramamento de óleo. Até aquele navio grego, ninguém fala mais disso. Aquela história das queimadas, que eles tentaram envolver ONGs, e depois esse grupo, que era uma ONG seríssima, apoiava a prevenção de incêndio. Foram todos inocentados, soltos e retomaram o trabalho. Agora, quem acusou falsamente, não aconteceu nada, porque, no caso, a fake news e a tentativa de desconstruir as pessoas, pelo visto até agora, espero que o Supremo avance, que a Câmara avance, até agora liberou geral. Você fala um monte de mentira, é provado que estava tudo errado, mas contigo não acontece nada. Não, isso aí, aquilo lá foi o episódio mais vergonhoso de toda essa... Foi horrível. Mink, obrigado aí por sua clareza. Imagina, estamos aqui no front, com os ex-ministros e com os ecologistas resistindo. A gente não consegue avançar mais, mas pelo menos tenta reduzir os danos.
e alguma coisa a gente tem conseguido. Agora ele está fingindo que está bonzinho, vamos aproveitar para evitar danos maiores. Alguns podem ser irreversíveis. Isso a gente não pode deixar de jeito nenhum. Valeu, parabéns aí pela tua tribuna democrática e atuante. Obrigado, grande abraço aí.